Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, bom dia, bom dia, bom dia, que alegria, que prazer, que privilégio começarmos mais um dia, começarmos mais um domingo na presença do Senhor. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, mais uma semana que o nosso Deus nos concedeu, semana de bênçãos, semana de vitórias. Eu espero que tenha sido assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados, nesse domingo maravilhoso, dia 23 de novembro do ano de 2025. E hoje, obviamente, nós vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela. Vamos relembrar um pouquinho do muito que aprendemos com Deus dos dias 17 ao dia 21 de novembro. Amém, meus amados? Vem com a gente, mas antes, produção, libera aí a nossa vinheta. É isso aí, meus amados, vamos ao nosso resumo semanal de hoje, neste domingo maravilhoso, dia 23 de novembro do ano de 2025. Vamos relembrar um pouquinho do muito que nosso Deus nos ensinou na nossa última semana aí, dos dias 17 ao dia 21 de novembro. Começando com o dia 17, segunda-feira, na meditação que recebeu o seguinte título: Jesus voltará. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o acompanharam e começaram a lhe fazer perguntas. Eles queriam saber que sinal haveria do fim dos tempos e da vinda dele. O mestre, então, começou a relatar algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias, como guerras, fomes, terremotos, mas disse ainda que estas coisas seriam o princípio das dores, que ainda não seria o fim, e que todo aquele que perseverasse até o fim seria salvo. O mestre ainda lhes disse que estivessem preparados, porque o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, viria no momento em que eles menos esperassem. O mestre afirmou que o Filho do Homem viria. Se foi Jesus quem disse que aconteceria, pode esperar, porque acontecerá. Jesus voltará. Foi ele mesmo quem disse isso. Infelizmente, até no nosso meio, há alguns que não acreditam mais nisso. Mas, como já falamos, se foi Jesus quem disse que voltaria, podemos esperar e estejamos preparados, porque Jesus voltará. Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 17 de novembro, iniciando assim a nossa semana. Vamos agora, queridos, para a nossa meditação de terça-feira, dia 18 de novembro, que recebeu o seguinte título: Precisamos estar preparados. Queridos e queridas do PSM, Jesus disse aos seus discípulos que estivessem preparados, porque o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, viria no momento em que eles menos esperassem. Precisamos estar preparados para quando este dia chegar. Então, não é qualquer um, de qualquer maneira, que vai com ele quando ele voltar? É isso mesmo? Exatamente. E essa preparação consiste em, inicialmente, entregarmos os nossos corações a Jesus, aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário e o instituindo como nosso único e suficiente Salvador. Depois de entregarmos a Ele a nossa vida e o nosso coração, precisamos, a cada dia, permitir que Ele de fato seja nosso Senhor, permitindo que Ele assuma o total controle das nossas vontades, das nossas emoções, da nossa natureza, das nossas vidas. Isso é santificação. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 18 de novembro. E na quarta-feira, queridos, dia 19 de novembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Quando não estivermos esperando. Preciosos e preciosas do PSM, Jesus alertou aos seus discípulos a estarem preparados, porque o Filho do Homem, falando dele mesmo, viria quando eles menos esperassem. Era como se ele estivesse afirmando que voltaria em um momento em que muitos de nós não estaríamos esperando, ou seja,
estaríamos distraídos, desapercebidos ou envolvidos com outras coisas. É óbvio que temos as nossas vidas seculares, nossos afazeres, nossos compromissos. Estamos quase sempre envolvidos com alguma coisa. O que não podemos é permitir que estas coisas nos distraiam de tal maneira que venhamos a nos esquecer da promessa que Ele mesmo nos fez, que um dia voltaria para nos buscar. Estejamos sempre atentos, vigilantes, preparados, porque, como Ele mesmo disse, Ele virá quando não estivermos esperando. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 19 de novembro. Passemos então para a nossa meditação de quinta-feira, dia 20 de novembro, que recebeu o seguinte título: que quando Ele vier, nos encontre servindo. Lindões e lindonas do PSM. Depois de relatar aos seus discípulos algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias, Jesus lhes contou uma parábola, uma estratégia que o mestre utilizava frequentemente para falar de coisas espirituais, utilizando coisas naturais. Na referida parábola, ele fala de dois tipos de servos, o servo bom e o servo mau. E se referindo ao servo bom, ele utiliza a seguinte expressão: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, o Senhor ficará feliz se quando ele voltar encontrar o seu servo fazendo algo. Que algo seria esse? O nosso Senhor certamente ficará extremamente feliz se quando voltar nos encontrar fazendo aquilo para o qual todos fomos chamados para fazer, servindo. E este servo com certeza será muito bem recompensado por isso. É assim que funciona. Todos nós, independente de qualquer coisa, fomos chamados para servir. Seus dons, seus talentos, suas habilidades só serão de fato bem utilizados se forem colocados à disposição do reino, à disposição do Senhor para servi-lo. Que quando Ele vier, nos encontre servindo. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 20 de novembro. Passemos então, meus amados, para a nossa última meditação da semana, sexta-feira, 21 de novembro, que recebeu o seguinte título: Deus nunca demora. Príncipes e princesas do PSM. Depois de relatar aos seus discípulos a parábola do servo bom e do servo mau, Jesus lhes contou uma outra parábola, a das 10 virgens. Na referida parábola, ele fala que 5 destas virgens eram prudentes, enquanto que as outras 5 eram insensatas. Como o noivo demorou para voltar, elas cochilaram e acabaram caindo no sono. O noivo prometeu que voltaria, mas, como ele demorou, elas acabaram sendo vencidas pelo cansaço e adormeceram. Embora o texto nos diz que o noivo demorou, sabemos que Deus nunca demora. Ainda que ele pareça demorado aos nossos olhos em algumas situações, ele faz tudo no tempo certo, nem antes e nem depois. É assim que funciona. Se foi Deus quem fez a promessa, pode esperar, porque na hora certa Ele vai cumprir. Creia nisso, porque Deus nunca demora. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 21 de novembro, fechando assim mais uma semana e mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. O nosso desejo, como sempre, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, não só através deste resumo de hoje, mas através de todas as meditações aí que nós fizemos durante a semana. Que Deus tenha abençoado a sua vida, edificado a sua fé, te alimentado aí através da palavra do nosso Deus e principalmente despertado no seu coração um desejo maior de ler mais, de mergulhar mais, de meditar mais na palavra do nosso Deus. Amém, meus amados? Estamos terminando, mas antes eu quero convidar você, como fazemos todos os domingos, quero te convidar, se você puder e quiser, dá uma paradinha
e vem com a gente, vamos falar com o nosso papai. Amém, meus amados? Nossa produção já está providenciando aquele fundo musical. Isso aí, vem com a gente, vamos falar com o nosso papai. Paizinho, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer e te agradecer por mais um domingo abençoado e por mais uma semana maravilhosa. Obrigado, Paizinho, obrigado pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, Paizinho, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Paizinho, porque entendemos que não somos dignos, Paizinho, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas nós te louvamos porque sabemos que é tudo pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia. Pai, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos que meditaram conosco durante esta semana, que estão agora participando deste resumo. Paizinho, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Eu não sei o que eles precisam do Senhor, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem poder para resolver seja qual for o problema, para mudar seja qual for a situação, para reverter seja qual for a circunstância. Aleluia! Por isso te louvamos e te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, entra com providência, transformando a tristeza em alegria, a lágrima em sorriso, a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta, Senhor Deus, na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama, Paizinho, sobre cada um de nós do teu poder e da tua glória, Paizinho. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados. Graças a Deus, queridos, chegamos ao final de mais um resumo semanal, mas aquele recadinho que a gente deixa todo dia aqui para você, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar o seu comentário e principalmente de se inscrever no nosso canal e nos ajude para que a gente possa alcançar o nosso alvo, que é de 1000 inscritos ainda esse ano. Tá bom, meus amados? Nos ajude. Amém? Nós contamos com você. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.